mandamento, Boa né? noite, pastor. Tá cortando um pouquinho. Boa Ô, noite, gente, gente. Boa noite. muito deixa eu falar uma coisinha com vocês aqui. Agora são 8h10. Deixa eu ver se eu cumprimentei todos que estão aqui. Creio que sim. Eu acho que esses primeiros minutos aqui devia ser só para vocês me malharem por fazer já quase um mês aí que a gente não se encontra, né? Só, Ah, é verdade. mas tinha que ser pessoal para tapa na minha orelha, né? Porque, gente, me perdoem por misericórdia. Na verdade, é muita bondade e misericórdia de vocês entrarem hoje e realmente mostra que vocês querem estudar a Bíblia. Porque esse ser humano falho aqui, estou em falta gravemente com vocês, gravemente mesmo. Esse de novembro e o finalzinho do mês passado também, a gente começou aí o processo de nomeações dos líderes do ano que vem nas igrejas. E além disso, a demanda das visitações bem puxada aí, algumas situações até mesmo emergenciais, e eu falhei com vocês. E eu não, viu? Mas saibam que eu não gostei de ter feito isso, porque eu tenho um Acredito. prazer muito grande em estar com vocês são queridíssimos, e esse momento de estudos Amém. aqui é muito especial para. Peço Amém. perdão mais uma vez, mas eu penso que depois a gente tem que marcar uma oportunidade presencial para vocês puxarem minha orelha, né? Ah, bom, tá certo. Queridos. Vamos fazer Como- uma oração? E aí a gente vai já direto ao ponto. A gente vai retomar de onde parou, de onde a gente parou, e vamos avançar, relembrar aqui o que estudamos e vamos retomar. Vamos fechar os olhos e fazer uma oração, meus lindos? Vamos orar? Grande Deus e Pai, eu quero louvar o nome do Senhor, porque o Senhor é mais misericordioso, amoroso, presente, e é o Senhor quem nos reuniu aqui nesta noite, mais uma vez, através do seu Santo Espírito. Obrigado a Deus pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez. Não foi possível em outras ocasiões, hoje o Senhor nos dá esta alegria. O Senhor sabe, ó Deus, que nesse grupo o nosso interesse é conhecermos mais a sua palavra, a sua vontade. E eu peço, por favor, que assim seja nessa noite, que essa vontade tão maravilhosa, que esse plano amoroso que o Senhor tem para nós seja revelado a cada um e que a gente possa vivê-lo, ó Deus, e sermos felizes ao lado do Senhor. Peço uma bênção especial sobre cada um de filhos e filhas, que o Senhor, por favor, esteja com eles. O Senhor sabe como foram os seus últimos dias, suas lutas, e eu peço, por favor, a sua bênção agora, paz, que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, é o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Amém. Lindos, eu espero que vocês estejam, como a gente está bem atrasado, e já é um pouquinho, já passou uns minutinhos, já é 8h13, e eu vou fazer uma visita também depois. Eu gostaria muito da gente poder iniciar tudo, mas queria saber se alguém quer falar alguma coisinha antes. Fica à vontade. Vocês querem estudar a Bíblia, né? Vamos estudar. Então, vamos retomar. Eu já estou colocando a tela aí para que vocês possam enxergar. Nós terminamos o estudo anterior vendo que o critério do juízo estabelecido pelo Senhor Deus, ele é o Deus que vai nos salvar pela graça, e ele vai avaliar se nós estamos salvos através da nossa vida, das nossas obras. E vimos que os 10 mandamentos são o código moral, o código de leis, contém o código de leis estabelecidas pelo Criador, código estabelecido pelo Criador, para que nós adotemos como estilo de vida. E lembrando que ninguém é salvo por guardar nenhum mandamento, a Bíblia é bem enfática em dizer não por obras, para que ninguém se glorie, mas somente pela graça a salvação acontece. Agora, uma coisa é certa, a graça de Deus nos liberta do pecado, e o pecado, de acordo com 1 João 3,4, é a transgressão da lei. Logo, quando eu sou liberto por Cristo através de sua graça, o propósito de Deus é que eu permaneça livre. Se eu
capítulo 20, do verso 3 até o verso 17. Aqui a gente tem um resumo dela, de acordo com o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Vimos lá que o primeiro mandamento é não adorar outros deuses, né? Não ter outros deuses diante do único e verdadeiro Deus, não nos curvarmos diante de imagens e escultura, é o segundo. O terceiro diz para não tomarmos o nome do Senhor nosso Deus em vão. O quarto diz para nós lembrarmos de santificar, separar o dia de sábado para Deus, para uma finalidade sagrada. O quinto mandamento, a partir dele começam os mandamentos de amor ao próximo. Os 4 primeiros são mandamentos de amor a Deus. Os seguintes agora são mandamentos de amor ao próximo. E esses mandamentos são: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo. O último, o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem nada que seja do teu próximo. Bem conhecidos de todos nós, isso que no mundo cristão são conhecidos esses mandamentos, com algumas alterações. Das alterações, eu enfatizei aqui no nosso estudo passado como ele aparece no catecismo, como aparecem no catecismo os 10 mandamentos, né? Com algumas mudanças, sendo elas: o segundo mandamento foi arrancado fora. Se você olhar para os mandamentos como são ensinados pela igreja humana, você verá que não existe. O segundo mandamento foi removido. Você verá também que o quarto mandamento, que na Bíblia diz para nós guardar o dia de sábado, teve uma alteração. Ao invés de dizer para guardar o sábado, diz para guardar domingos e festas. E o último mandamento, que diz para não cobiçar a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem nada que é do próximo. Como no catecismo o segundo mandamento foi eliminado, ficariam só 9. Então algum ser humano, teve a grande ideia de, então, subdividir o 10º mandamento da Bíblia em 2, e é por isso que você vai encontrar lá o 9º no catecismo é não desejar a mulher do próximo, e o 10º é não cobiçar as coisas alheias, que na verdade na Bíblia é um mandamento só. Vi um pregador um dia desses falando que parou de mostrar isso na igreja, porque era muito chocante, é muito duro, é muito pesado comparar. Queridos, eu gostaria de ser muito enfático aqui no seguinte: não existe nenhuma crítica a nenhuma religião, tá bem? Não é uma crítica, eu só estou apresentando aqui fatos. E muito menos existe crítica a pessoas, a seguidores de qualquer religião que seja. Eu, Hugo, acredito que existem pessoas sinceras em todos os lugares. E existem filhos e filhas de Deus em todos os lugares. Uma coisa é certa: a palavra de Deus ensina uma coisa só. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Jesus mesmo disse lá em João 10 que ele tem muitas ovelhas que ainda não estão reunidas no aprisco, que a ele convém reuni-las, ele deseja fazer isso. Então, é muito respeitosamente, sempre que a gente fizer menção a alguma igreja, é de fato só mesmo para a gente ter ali o que é fato. Tá? Vou ser até redundante aqui. Para a gente ter o que é fato e nós mesmos podermos comparar com a Bíblia e verificar o que está acontecendo, o tempo que vivemos e nos posicionarmos. Né? Isso é muito importante. Não nos posicionamos pelo que o Hugo acha ou pelo que qualquer pessoa acha, mas pelo que a palavra de Deus ensina. Antes da gente avançar, queria saber de vocês, ficou alguma dúvida em relação ao que estudamos anteriormente? Já faz bastante tempo, mas basicamente foi essa questão da salvação ser pela graça e o julgamento ser pela lei, ser pelas obras, né? Ficou alguma dúvida, meus amores? Fiquem à vontade para dizer. Tranquilinho. Podemos avançar, então? Então, ok. Então, já lancei aqui. Opa, quer falar? Alguém quer falar? Não? Pastor, é só complementar. Por favor. Os salvos
Pela graça mediante a fé, né? Isso. Agora, essa questão da fé. Vocês saberiam dizer por que é pela graça mediante a fé? Qual que é o papel da fé nisso tudo? Que a gente falou sobre a graça e falou sobre as obras, né? Mas a fé também aparece aqui. Posso dar um exemplo da questão? Por favor. No pensamento hebraico, que é o pensamento no qual a palavra de Deus foi escrita, no pensamento hebraico, as ideias, na verdade, o pensamento hebraico não fica no campo das ideias apenas. Então, Deus ele escolheu uma cultura, uma língua para poder escrever a palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mesmo que esteja escrito em grego, o pensamento ali também é hebraico. Então, a palavra de Deus foi escrita dentro dessa cultura do povo judeu, do povo hebreu. O povo hebreu, a ideia não é... Eles não estão tão ligados a ficar no campo das ideias. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O pastor Rodrigo Silva, ele diz que se você antigamente desse para uma mulher, uma judia, você desse para uma mulher de Israel uma flor de presente, um homem desse uma flor, a mulher ficaria chateada. Porque flor murcha, morre. Então, para eles não era símbolo de amor. Mas se você desse uma pedra, ela ficaria feliz. Porque é uma coisa concreta, duradoura, firme, melhor para representar o amor na mentalidade judaica do que uma flor, né? Da mesma forma, você olha o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus, não fica na teoria, né? Nós que somos de uma cultura ocidental, a gente tem muito do pensamento grego, que é filosofar bastante, né? De onde vim, para onde vou. E a gente às vezes fica muito no campo das ideias, da teoria. Por exemplo, perguntar para alguém o que é amor, aí vai dizer, amor é um sentimento, é algo gostoso que você tem no peito e tal. Quando a Bíblia fala sobre o que é amor, o amor de Deus, diz que Deus amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando a Bíblia fala sobre amor, amor é algo prático. Amor é fazer o bem por quem se ama. É fazer tudo para salvar quem você ama, para que quem você ama seja feliz. Então, é algo concreto, algo palpável. A mesma coisa em relação à fé. Fé. Então, uma maneira boa de exemplificar o que é fé no pensamento bíblico é a seguinte: imagine que você está no barco, você não sabe nadar, e aí você vai para o alto mar e o barco começa a afundar. E você tem ali um bote salva-vidas. E aí você olha para aquele bote e pensa o seguinte: se afundar, eu vou me agarrar a esse negócio para não morrer, porque eu quero sobreviver. Então, talvez no nosso pensamento hoje, fé seria o seguinte: dizer assim, eu vou me agarrar, hein? Eu vou me agarrar. Eu acredito que esse bote pode me salvar, hein? Eu acredito. Às vezes pode ser só da boca para fora. Mas o que é fé no pensamento judaico? Se o barco afundar, realmente eu vou me agarrar. Como aquilo sendo a minha última esperança. Eu vou me segurar na prática e não vou largar. Isso vou ver. Então, fé é algo prático. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é confiança em Deus, não só da boca para fora, mas é eu me agarrar a Cristo como o único que pode me salvar. Então, quando a Bíblia diz que a salvação ela é pela graça, mediante a fé, significa isso. O que é a graça? É o inocente morrendo no lugar do culpado, para que o culpado possa viver. Cristo morreu no meu lugar. Ele morreu no meu lugar, mas ele respeita o meu livre-arbítrio. Então é por isso que através da fé eu preciso me agarrar à salvação que vem dele, aceitar a salvação que vem dele na prática, não só da boca para fora. Então eu não devo apenas dizer que acredito em Jesus, na salvação que ele me oferece, mas viver como quem acredita em Jesus. Fé é algo prático.
Então, por que é mediante a fé? Porque fé é a aceitação prática da graça. Na minha, não sei se fui claro. Claríssimo. Tranquilo? Vamos Tranquilo. avançar então? Então, olha só. Se o dia de guarda, o sábado, foi mudado por Deus? Eu penso que essa é uma pergunta importante. Não sei se você fez o que nós vamos fazer aqui nessa noite. Vamos aqui em poucos minutos. A gente vai ver na Bíblia se de fato o dia de guarda foi mudado por Deus ou não. Porque existe essa possibilidade. Talvez a Igreja Romana tenha colocado ali que é para guardar o domingo, porque a Bíblia talvez esteja autorizando a fazer isso. Será que a Bíblia autoriza? Então eu coloquei como título esse nosso estudo dessa noite, isso daqui, ó, R$ 100 por um texto perdido. A ideia é a seguinte: se você encontrar na Bíblia um único texto que diz que o dia de guarda foi alterado do sábado para o domingo, você ganha R$ 100 na hora. Que tal? Um único texto. Se um de vocês encontrar e apresentar um único texto que diga que o dia de guarda foi mudado do sábado para o domingo, está valendo R$ 100, né? Então, encontre na Bíblia pelo menos um texto que afirme que Deus alterou o dia de guarda do sábado para o domingo. Na verdade, essa brincadeira, por incrível que pareça, quem lançou isso daí foi um padre, há muitos anos atrás, um padre chamado Henriques Desmoines. Ele desafiou todos os evangélicos da região em que ele era padre. Ele os desafiou a apresentarem um único texto na Bíblia que provasse que Deus foi quem fez a mudança do sábado para o domingo. E ele mesmo abertamente dizia que quem mudou não foi Deus, não foi a Bíblia, mas foi a Igreja Católica que fez essa mudança. Aliás, a Igreja, se você pegar documentos da Igreja, textos antigos da Igreja, você vai ver a Igreja afirmando isso. Afirmando que, na verdade, no meio evangélico, quem guarda o domingo está servindo a Igreja Católica, porque não foi Deus, não está na Bíblia mudando, mas foi a Igreja quem fez. Então, por seguirem essa mudança que a Igreja Católica fez, na verdade, o mundo evangélico deveria se curvar e simplesmente reconhecer a autoridade da Igreja Romana. Ou seja, meus amores, esse discurso existia, mas não existe mais. Porque esse discurso passou a ser, deixou de ser politicamente correto, né? E esse discurso ele mudou, foi alterado. Hoje o argumento a gente já vai ver qual é. É usado um outro argumento para falar sobre a guarda do domingo. A pergunta é agora: será que domingo é uma ordem de Deus que se encontra na Bíblia, na palavra de Deus realmente? Ou será que o domingo é uma tradição? Tradição. Para a gente poder ilustrar o que é tradição, vou contar uma historinha para vocês. Czar, esse imperador russo, Nicolau II, conta a história que ele estava um dia andando por seu reino, quando ele viu um guarda em posição ali de guarda, realmente, uma sentinela, né? Ele estava guardando nada. Estava em posição de guarda, protegendo simplesmente nada. Nada. Normalmente eles ficavam em lugares importantes, em algum momento, que havia alguma coisa de valor, mas esse guarda estava numa posição que não havia absolutamente nada perto dele. E ele então parou, olhou para a sentinela e perguntou: o que você está guardando aqui? E o rapaz falou: senhor, não sei. Eu só sei que eu trabalho de tal a tal horário, eu cubro um outro guarda quando chego, e no momento que saio já chega outro, e essa posição sempre tem alguém aqui em posição de guarda. E o imperador ficou preocupado com aquilo, achou estranho e foi tentar descobrir por que tinha um guarda ali naquela posição, porque já vinha muito tempo já. A primeira coisa que ele descobriu foi que
tinha uma ordem realmente para que sempre tivesse um guarda naquela posição. E aí ele foi descobrir por que havia ordem. E nas suas pesquisas ele descobriu que 100 anos antes, Catarina, czarina russa, né, conhecida como Catarina a Grande, ela tinha ganhado uma roseira. E ela havia plantado num jardim bem ali naquele local. E ela tanta rosa que queria que ela ficasse protegida que ela colocou sempre um guarda ali para poder proteger. Acontece que os anos se passaram, a planta morreu, a czarina morreu também, só que a ordem permaneceu. E sempre tinha alguém ali guardando nada. Nada. Essa aqui é a ideia, aquela ideia, né, da forma, né? Ah, quando eu preparo um peixe, eu sempre boto a cabeça do peixe. A mãe ensinou para a filha. E a filha começou a fazer isso. E aí, essa filha, então, um dia o esposo a questionou: por que corta a cabeça? Por que não faz com a cabeça e tudo? Ah, porque minha mãe me ensinou assim. Aí vai perguntar para a mãe: mãe, por que a gente corta a cabeça do peixe? Filha, sabe que eu não sei? Foi minha mãe que me ensinou. Vamos perguntar para ela? E aí foi perguntar para a avó, né? E aí ela respondeu: não, minhas filhas, é que na verdade o forno de casa era pequeno, importar para pôr uma forma menor porque não cabia. Né? Então, o que é tradição, gente? Tradição é algo, um costume, uma prática que vira um hábito e que passa de geração em geração. Pode ser algo bom, existem boas tradições, mas existem tradições que não têm sentido nenhum, que não têm significado nenhum e que às vezes a gente pode estar seguindo, pode estar guardando. Será que o domingo é apenas uma tradição? Aliás, será que existem outras tradições que foram introduzidas na igreja cristã? A verdade, queridos, é que hoje as pessoas que guardam o sábado são consideradas como judaizantes, são tidas como participantes de uma seita, né? Porque, na verdade, milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo todo que fazem parte do cristianismo, a maior parte dos cristãos não guarda o sábado, guarda o domingo. E por que milhões de cristãos guardam o domingo e não o sábado? É isso que a gente vai analisar agora. Ninguém tem dúvida de que o Antigo Testamento ensina que o dia de guarda é o sábado. Ninguém tem dúvida disso. Aliás, o argumento por aqueles, um dos argumentos que é usado por aqueles que não guardam o sábado, dizem que o sábado não deve ser guardado, é o argumento de que o sábado fazia parte da antiga aliança. Uma aliança que Deus fez apenas com o povo de Israel. E que quando Cristo veio, ele estabeleceu uma nova aliança e por isso o sábado foi abolido. Então, a nossa análise não será no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento só vai ensinar realmente que é o sábado, o dia de guarda. O que nós faremos agora, nós vamos pegar o Novo Testamento e vamos verificar todos os textos do Novo Testamento que falam sobre o domingo. E vamos olhar um por um a partir de agora e verificar o seguinte: será que algum dos textos que fala sobre o domingo está dizendo que é para a gente guardar o dia de domingo? Porque, gente, eu não sei o que você pensa, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas assim, eu penso o seguinte: uma coisa tão importante assim teria que estar muito clara na Bíblia. Muito claro. Não seria algo que Deus deixaria margem para dúvida, tem que ser algo muito claro, muito específico. Então, o que nós faremos agora? Vamos verificar texto por texto do Novo Testamento que fala a respeito do domingo. E você vai descobrir, já em primeiro lugar, que a palavrinha domingo não existe na Bíblia. Na verdade, não existe nenhum dia da semana que tenha nome, com exceção do sábado. O único dia na Bíblia para o qual foi dado um nome, e esse nome foi dado por Deus, é o dia de sábado. Aliás, a palavrinha sábado vem de Shabá, que significa, é o verbo descansar. Descansar.
A palavrinha sábado significa descanso. A própria palavra já diz isso. Dos outros dias da semana, a Bíblia não tem nome para eles, apenas vai apresentá-los como primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto, quinto e sexto dia, como foi no relato da criação. Então vamos ver os textos do Novo Testamento agora, que falam sobre o primeiro dia da semana e ver se algum deles está mandando a gente guardar o domingo ao invés do sábado. Tudo bem? Vamos fazer essa verificação? Tá todo mundo junto aqui comigo? Belezinha? Amém. Vamos então avançar. Beleza. Mateus 28, verso 1 é o primeiro texto do Testamento que a gente vai olhar aqui e que fala a respeito do domingo. Você não vai encontrar, como já disse, a palavra domingo, mas vai encontrar a expressão primeiro dia da semana e a gente vai ver que ele está mandando a gente guardar o primeiro dia da semana. Eu vou pedir para a Gi ler para nós, por gentileza, ela é quem está em primeiro aqui na minha tela. Por favor, Gi, querida, faz essa leitura para nós assim. Aí só abre o microfone, por favor, querida. Então, o primeiro Todos texto, acharam? Mateus 28, 1. Pode ler? Sim. Por favor, Gi. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Ok. Esse texto, ele está falando do momento em que duas Marias, né, a Maria Madalena e outra Maria, foram olhar o túmulo de Jesus. Né? O texto diz que isso aconteceu no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, ou seja, no pôr do sol do sábado. Tá bem? Estava começando a anoitecer, o domingo estava começando. O texto diz que elas foram ver o sepulcro. Pergunta que não quer calar. Esse texto está dizendo para mim que a gente tem que guardar o dia de domingo? Sim ou não? Não. Não. De forma nenhuma. Ele só traz a informação de que elas foram, no iniciozinho do domingo, olhar o túmulo de Jesus, ok? Então, não é esse texto que fala para a gente guardar o domingo. Tá um X aí marcado, tá descartado esse texto. Vamos para o próximo, Marcos 16, versos 1 e 9. Esse texto também vai falar para nós sobre o primeiro dia da semana e nós vamos aqui verificar se esse texto está dizendo para você e para mim que o dia de guarda não é mais o sábado e sim o domingo. Marcos 16, 1 e 9. Vou pedir para o Francisco, por favor, ler para nós. Marcos 16, versos 1 e 9. Ok. Assim que puder, fique à vontade, querido. Marcos 16, versos 1 e 9. Encontraram? Eu vou ler pela tela mesmo, pastor. Por favor, pode ler, querido. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Apareceu primeiro a... Aí não aparece mais para mim, pela tela. Primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Tudo bem? Então o texto diz que ele apareceu primeiro para Maria Madalena, de quem ele tinha expulsado 7 demônios. Então vejam só, lendo esse texto aí, bem cedo, né? Certo. Esse texto de novo vai repetir a ação de que algumas mulheres foram diante ali do túmulo, certo? Assim que o sábado acabou. E aí o texto seguinte, verso 9, vai dizer para nós que Jesus ressuscitou muito cedo, no primeiro dia da semana, e aí apareceu para Maria Madalena. Pergunto, esse texto está dizendo que a gente dá o domingo ao invés do sábado, sim ou não? Não. Mas saibam que este é um dos textos que hoje é usado por aqueles que defendem que o dia de guarda é o domingo, para dizer que nós temos que guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas eu penso que uma coisa importante teria que estar mais clara na Bíblia, não é? Jesus, ao ressuscitar, ele teria que ter dito o seguinte: olha, eu acabei de ressuscitar, então a partir de hoje o dia de guarda é o domingo. Aliás,
quando a gente pensa assim, é que o dia da ressurreição é muito importante. Então, como Jesus ressuscitou no domingo, tem que guardar o domingo. O que é mais importante, a morte ou a ressurreição de Jesus? A ressurreição. E a morte, não? Também. Poxa, pastor. Eu acho que uma coisa é tão importante quanto a outra, não é? As duas, né? O descanso também, Elas para se são cumprir a lei. interdependentes, né? Perdão. Exatamente. A morte foi extremamente necessária e a ressurreição necessária também. Agora, se eu for usar como argumento que eu tenho que guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, eu posso muito bem argumentar o seguinte: não, vamos guardar a sexta-feira porque Jesus morreu numa sexta-feira. É verdade. Então perceba que é um argumento muito fraco, né? É um argumento bíblico, é um argumento que vem de uma ideia equivocada do ser humano. Tá? Eu gostaria, queridos, que nesse estudo aqui, como sempre a gente tem feito, todos nós seres pensantes, né? E a própria Bíblia diz que a gente tem que saber dar a razão da nossa fé a qualquer pessoa que perguntar. Então, todas essas informações que a gente adquire, não são para a gente poder, às vezes, usar para debater com alguém ou para provar um ponto. Não. Mas para as pessoas sinceras de coração que querem a palavra de Deus, a gente tem que saber mostrar na Bíblia o que está na Bíblia, não é? Não só a gente falar da boca para fora. Então, esse argumento de que tem que guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, ele não é bíblico e ele é muito fraco, muito fraco. Próximo texto, então, não é Marcos 16 também, será que é Lucas 24? Vamos ver Lucas 24, primeiro verso, agora eu vou pedir para a Nilza ler para nós, por favor. Lucas 24, primeiro verso, por favor, Nilza querida, assim que puder fazer a leitura, querida. Lucas 24, verso 1. Vou ler. Por favor. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Vocês percebem que, na verdade, aqui, essa informação, ela não muda. Esses três primeiros textos que a gente está lendo de Mateus, Marcos e Lucas são textos paralelos, que estão falando da mesma situação. Momento que as mulheres vão, assim que acaba o sábado, né? Elas vão ali procurar o túmulo de Jesus e aí não encontram o corpo. Ok? Então, esse texto, de novo, preciso perguntar, ele está dizendo que a gente guardar o domingo, sim ou não? Não. Próximo texto. Agora, vamos ver aqui o que diz João, o quarto evangelho, que é que diz João. Na verdade, vai falar a mesma coisa, tá? Eu vou pedir para o Elias ler para nós, João 20, verso 1. João, capítulo 20, verso 1. Vamos ver se esse texto está mandando a gente guardar o domingo ao invés do sábado. Estou estreando minha Andrews. Pronto? Ok, João 20, verso 1. Por favor, querido. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. De maneira bem simples, pergunto, esse texto está dizendo que a gente tem domingo? Não. João 20, 19. Agora eu vou pedir, por favor, para a Eliana fazer essa leitura, querida. João 20, verso 19. Mesmo capítulo aí, vamos agora ao verso 19, verificar se esse texto está dizendo que tem que guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. João 20, 19. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Opa, pera só um pouquinho aí, porque esse texto aqui parece que está dizendo que estava acontecendo ali uma reunião entre os discípulos no primeiro dia da semana, hein? E Jesus tinha já ressuscitado.
Só que tem um detalhe. Qual é o motivo da reunião? Será que era para adorar a Jesus no primeiro dia da semana? Não. O motivo da reunião era medo. Medo. O texto diz, eles estavam com medo dos judeus. Então, a razão da reunião não era que eles estavam sendo dia de guarda no domingo. O motivo da reunião era o seguinte, eles estavam tudo trancadinho dentro de uma casa, morrendo de medo. Desde o de que os sábado. matassem também, pudesse ter morto. Exatamente, eles estavam trancados dentro de casa ali, não é? E era o primeiro dia da semana. Agora tem uma informação muito importante que a gente precisa pegar no verso 24. Essa é muito importante. É um acréscimo importante aqui que a gente precisa ter nessa ideia aqui. Eles estavam então medo, era domingo. Quantos discípulos de Jesus tinha nessa hora? Pergunto para vocês. Quantos? 10. Quantos discípulos Jesus tinha? 10. 12. No total. Quantos ele tinha no total agora? 12. Não seria 12, 11? não. 11, exatamente. Sabe por quê? Judas não estava. Judas se matou, Judas já estava morto. Judas tinha já se enforcado. Então eram apenas 11 discípulos de Jesus que deveriam estar reunidos. Só que o verso 24 vai trazer uma informação muito importante. O que vai dizer o verso 24? Tomé não estava lá. Exatamente. Lê para nós, Eren, por favor, João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Só aí. Essa é a primeira vez que Jesus aparece para os seus discípulos. Judas já estava morto e Tomé não estava na reunião. Então, quantos discípulos estavam nessa reunião aí, com medo, dentro de casa? 10. 10. Ok? Ele tinha 11, ele teve 12, Judas deu, ficaram 11, mas Tomé não estava. Então, tem 10 discípulos reunidos com muito medo num domingo, no mesmo domingo que Jesus ressuscitou. Esse está dizendo que a gente guardar o domingo, sim ou não? Não. Não também. Agora prestem bastante atenção. Oi? E Tomé O texto não dá a informação, simplesmente diz que ele não estava junto com eles na primeira vez que Jesus apareceu. Estava em algum outro lugar. Né? Aí é uma informação que a Bíblia não traz. Simplesmente a informação é, ele não estava na casa com eles. Ok. É importante a gente saber isso, sabe por quê? Olha agora o verso 26. William, querido, tá na área? Responde. Ele está na área. Oi, pastor, estou ouvindo aqui. Então, você lê para nós, por gentileza, o verso 26? João 20, 26. Boa noite a todos, é um prazer. Passado 8 dias, estavam outra vez ali, reunidos, os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Obrigado. Prazer. Até aí tá tranquilo. Muito obrigado, bonitão. Agora, olhem só. O texto está falando que 8 dias depois, então 8 dias depois daquele primeiro domingo que Jesus ressuscitou, que os discípulos estavam com medo, só estavam 10, Tomé não estava junto, não é? 8 dias depois de domingo, cai em que dia? Segunda. Cai no domingo. Será? No nosso pensamento aqui, a gente está aqui no Brasil, pensamento ocidental, não. 8 dias depois do domingo seria a segunda-feira. Mas uma coisa importante no pensamento judaico é sempre o seguinte, quando você quer falar assim, ó, por exemplo, hoje é quinta-feira, certo?
Se eu quiser falar para vocês que a gente vai estar no sábado, eu falo que a gente vai se encontrar daqui quantos dias? Daqui 2 dias. Não é isso? Porque a gente vai contar a sexta e o próprio sábado. No pensamento judaico não é assim. No pensamento judaico, sempre que você for falar, ó, por exemplo, se eu falar que a gente vai se encontrar no sábado, eu vou dizer assim, ó, terceiro dia a gente vai se encontrar. Por quê? Porque vai contar o dia de hoje, vai contar amanhã e vai contar depois. Então, quando nós queremos marcar um prazo, né, daqui tantos dias a gente se encontra, a gente sempre vai começar a contar a partir do dia seguinte. A gente não conta o dia de hoje. O judeu sempre conta o dia de hoje também. É só assim que a gente consegue entender por que a Bíblia falou que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Queridos, Jesus morreu na sexta-feira. Domingo é o terceiro dia depois da sexta-feira? Não. O domingo é o segundo dia depois da sexta-feira. Mas, pensamento judaico, sim. Jesus morreu sexta, sábado, domingo. Jesus ressuscita. É o terceiro dia, é o dia da ressurreição. Pode falar, Elias, querido. Então, o meu avô, ele falava dessa forma. Para se encontrarmos no sábado, é de hoje a 3. De hoje a 8 é uma semana. Eu nunca entendia isso. A semana tem 7 dias, né? Então, de domingo a domingo são 7 dias. Mas no pensamento judaico são 8 dias. Logo, esse texto de João 20, 26, que eu leu para nós, também está falando de um domingo. Eu expliquei... toda essa nossa conversa é para a gente saber o seguinte, esse texto também está falando de um domingo. 8 dias depois não era segunda, 8 dias depois era domingo. E olha só, o William leu para nós dizendo o seguinte, que então nesse domingo, 8 dias depois, eles estavam de novo reunidos e agora Tomé estava junto com eles. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Agora, peraí, gente, pera um pouquinho. A reunião do domingo passado tinha sido porque eles estavam com medo. E essa reunião? Será que eles começaram a fazer culto de domingo e começaram a adorar, a guardar o dia de domingo? Porque eles estão todos reunidos e Tomé está junto com eles. Esse texto está falando que Jesus estabeleceu que a gente tem que guardar o domingo, sim ou não? Não. Mas está parecendo que sim, porque esse texto está dizendo que eles estavam reunidos e não está falando o motivo. Agora pega a informação aqui, ó. Tomé dessa vez estava junto com eles. Agora, então, quantos discípulos estavam nessa reunião? Qual a quantidade de discípulos nessa reunião? 11. 11. Então, a gente precisa pegar um texto paralelo a esse, que é o texto que se encontra Marcos 16, 14, que é o texto que vai falar sobre o momento em que Jesus aparece para os 11. O mesmo momento em que Tomé está presente também. Olha só o que vai dizer Marcos 16, verso 14. Esse eu vou ler, tudo bem? Vou fazer a leitura de Marcos 16, 14. Paralelo a esse momento. Ele está falando do mesmo momento em que Jesus aparece agora e Tomé também está junto. Olha só o que vai dizer. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade de coração, porque não deram crédito aos que o tinham já visto ressuscitado. O único que não tinha visto ainda era Tomé. Tomé era o que ainda não tinha visto Jesus ressuscitado, por isso existe aquele diálogo tão conhecido entre Jesus e Tomé, não é? E por isso que Tomé ficou tão famoso, precisa ver para crer, né? Note que, de novo, Jesus, ele censura a incredulidade e a dureza de coração. Então, esse texto permite a gente pensar que eles estão reunidos para adorar a Deus no dia de domingo. Não, porque ainda existe incredulidade, ainda existe dureza de coração. João 20, 28 não está dizendo para a gente guardar o dia de domingo. Ficou claro? Tranquilinho? Tá acabando. Por favor, Elias.
Eu ia responder que Jesus ainda não tinha dado a ordem para eles irem. Então, é isso. Também não, né? Na verdade, assim, lá em Mateus 28, a gente encontra a ordem. Ide por todo mundo, tal. E tinha ressuscitado, é fato, né? Depois essa ordem ela se repete no livro de Atos também. E aí Jesus fala para eles que eles receberiam o poder do Espírito Santo. O fato é, Elias, que nenhum desses textos que fala sobre o primeiro dia da semana está dizendo para a gente guardar o domingo. Nenhum deles está dizendo. E aí a gente vai cair num muito sério. Na verdade, a gente não, né? Mas aqueles que acreditam que o domingo é o dia de guarda, porque até agora a Bíblia não disse que a gente tem que guardar o domingo. E os textos sobre o domingo estão acabando. São poucos textos que já estão terminando. Olha agora Atos 20, verso 7. O que vai dizer? Atos 20, verso 7. Vou pedir agora que o Francisco faça a leitura para nós. Atos 27. Atos 20, verso 7. Acharam? No primeiro dia da semana, reunimos-nos a partir do pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir do dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Ok. Havia muitas candeias no piso. Tranquilo, tranquilo. Onde estavam reunidos. Até aí é suficiente, querido. Muito obrigado, meu irmão querido. Não só. Esse texto está falando para nós que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. Agora, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. E ele está dizendo o seguinte, olha, nós estávamos reunidos e a finalidade era partir o pão. E Paulo ia viajar, ele começou a pregar para nós. Gente, isso me parece um culto. E é no primeiro dia da semana. Será que os discípulos estão guardando o domingo? Um argumento muito forte que poderia ser usado aqui para afirmar que temos que guardar o dia de domingo é essa expressão partir pão. Eles estão partindo pão. A gente sabe que o partir o pão poderia ser ali, de fato, uma refeição, participando de uma refeição, ou poderia até mesmo ser uma santa ceia. Mas aqui a gente fica na dúvida. Será que esse texto está mandando você e eu guardarmos o domingo? O que vocês acham? Não. Agora ficou complicado, né? Agora, Sim. pergunto para vocês, essa prática de partir o pão, se fosse algo apenas relacionado a culto, deveria acontecer só em dia de culto, sim ou não? Só em dia de culto. Se esses cultos tivessem passado a ser apenas no domingo, eles só deveriam partir o pão aos domingos. Só que não é isso que acontecia. Olha o que vai dizer Atos 2, 46. Vejam o que diz Atos 2, verso 46, sobre o partir o pão. Atos 2, verso 46. Será que por estar no primeiro dia da semana, isso quer dizer que eles estavam cultuando a partir de então só nos domingos? Atos 2, verso 46, dizer aí. Vou ler esse, tudo bem? Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Gente, o texto diz que eles partiam o pão quando? Só de domingo? Todos os dias. Diariamente. Todo dia. Ou seja, não significa nada dizer que eles estavam no domingo partindo pão, porque é uma coisa que eles faziam todo dia. Simplesmente
de fato de Paulo ter ficado pregando até mais tarde, porque ele tinha que viajar, aconteceu no domingo. E mais interessante ainda, todos os dias continuavam a reunir-se para o templo. Exatamente. Para partir do pão. Exatamente. Não, o partir o pão, minha irmã, veja que o partir o pão, ainda é que realmente faziam isso de casa em casa. O partir o pão. No pátio do templo. Isso. Mas o que eles faziam no pátio do templo? Perceberam unânime, eles continuavam indo até ali para poder orar, né? Para poder adorar. Agora, o texto diz que eles partiam o pão de casa em casa. Depois. Exatamente. Então, essas reuniões nos lares que eles faziam, elas eram reuniões para poderem tomar refeições juntos e, por que não, também se cultuar a Deus. Só que eles faziam isso todos os dias, não só no domingo. Portanto, Atos 20, verso 7, também não está dizendo que a gente guardar o domingo. Agora, olhem só o que vai dizer primeira carta aos Coríntios 16, verso 2, e atentem para o seguinte, esse é o último texto que fala sobre o domingo no Novo Testamento. E aí, se não for esse que está mandando a gente guardar o domingo, não vai ter outro para mandar. E essa informação, então, não vai ser bíblica. Será que é 1 16, verso 2? Vou pedir, por favor, para a Gília ler para nós, primeira carta aos Coríntios 16, verso 2. Vou ler na tela, pastor, não achei ainda. Peraí, achei. 16, verso 2. E no primeiro dia da semana, cada um de vós põe parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Ok. Paulo está dando uma orientação aqui em relação às ofertas. As ofertas que eram dadas à igreja. E ele diz o seguinte, olha, quando é no primeiro da semana, já separe em casa, para que quando eu for, não se façam coletas. Esse texto está dizendo para a gente guardar o domingo, sim ou não? Não. Nada a ver. Simplesmente ele está dizendo o seguinte, olha, logo no comecinho da semana, já separa o que é de Deus. Partindo do princípio, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A ideia é a seguinte, olha, já no comecinho da semana, primeiro dia, prepare essa oferta. Já defina qual vai ser a sua oferta para o Senhor. Porque aí, quando eu for, já está passado antes. Não tem nada a ver com guarda do domingo esse texto. Então, queridos e queridas, acabaram os textos que falam sobre o domingo no Novo Testamento. E nenhum deles diz para a gente guardar o domingo. O Novo Testamento não ensina nada sobre a santificação do domingo, dia de guarda. Mas existe um argumento. E qual é o argumento dos guardadores do domingo? Daqueles que advogam que o domingo guarda? É porque Jesus ressuscitou no domingo, e o domingo se tornou símbolo da ressurreição. Será que o símbolo da ressurreição na Bíblia é o domingo? Não. O símbolo da ressurreição de Cristo é outro. E há dois textos que ensinam isso. Colossenses 2, versos 11 e 12. Lê para nós, por gentileza, esse texto, minha irmã. Colossenses, pode avançar aí na Bíblia, vai mais para frente. Colossenses é uma das cartas aí mais para frente, mais para o finalzinho da Bíblia. Colossenses capítulo 2, versos 11 e 12. Vai contar para nós qual é o símbolo da ressurreição na Bíblia. Posso ler já? Por favor. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele em fé, poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos.
O Novo Testamento diz que existe algo que simboliza não só a ressurreição, como também a morte de Cristo. É um mesmo rito, uma mesma cerimônia, Gi, que simboliza tanto a morte de Cristo quanto a ressurreição de Cristo. E recentemente a Erin e a Eliana, um pouco antes, e também o Francisco e a Nilza passaram pelo batismo. Gi, Amém. todos esses bonitos aí já estão batizados também. Amém. E o batismo, de acordo com esse texto, é o símbolo da morte e da ressurreição de Cristo na vida do cristão. Porque batismo, no momento que a pessoa é mergulhada, é uma sepultura líquida, né? A pessoa está sendo como que enterrada. Simbolicamente, o velho homem morre. E no momento que sai, ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus. Símbolo da ressurreição de Jesus. O texto mostra a mesma coisa. Romanos 6, verso 4. Erin, você lê para nós, por favor, querida? Só posso fazer um comentário antes? Deve, por favor. Lá no Antigo Testamento, uma aliança que Deus fez com Noé foi o arco-íris, né? Sim. Na época de Abraão, a aliança seria medida pela circuncisão. Então, Sim. agora no Novo Testamento, a aliança é feita pela ressurreição e morte de Cristo. E o batismo. Perfeito. Exatamente isso, minha irmã. A circuncisão, ela foi um símbolo da aliança entre Deus e seu povo por muitos séculos. Mas, de fato, você vai encontrar já ali desde João Batista, né, os batismos sendo realizados, e você vai perceber que Deus mesmo escolheu como símbolo para que o seu povo entrasse em aliança com ele. Logo, meus amores, quando a gente entra em aliança com Jesus, o batismo ele tem um papel muito especial, porque ele simboliza que nós aceitamos o sacrifício de Cristo e a nova vida em Cristo Jesus. Morte e ressurreição de Cristo. O batismo mostra tudo isso. Olha só o que diz Romanos 6, verso 4. Erin, lê para nós, por favor, querida. Pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Texto muito claro, gente, muito claro. Então perceba que assim, o argumento que diz que o domingo é símbolo da ressurreição de Jesus não é bíblico. Porque o símbolo não só da ressurreição, mas também da morte e ressurreição de Jesus é o batismo. É o batismo. A verdade é que começou a ficar feio dizer que foi a igreja que mudou. Apesar que a igreja abertamente diz o seguinte, que a igreja tem maior autoridade do que a Bíblia. Então, o que a igreja diz prevalece sobre o que está na Bíblia. O movimento da reforma, sola escritura, iniciado por Martinho Lutero lá atrás, rebate exatamente essa ideia, dizendo o seguinte, não, a Bíblia ela não sofre mutações mediante o que a igreja diz. A Bíblia é a palavra de Deus e é só pela Escritura, é só das Escrituras que a gente extrai doutrinas. É somente a partir das Escrituras que nós temos, são somente as Escrituras que servem para a nossa fé, para a nossa crença, para a nossa profissão de fé. Portanto, a igreja está sujeita à Bíblia e não a Bíblia está sujeita à igreja. Logo, o batismo é o símbolo da morte e ressurreição de Jesus e não o domingo. Vamos terminar agora vendo, então, qual é o dia de descanso de acordo com a lei de Deus. Êxodo 20, 8 a 11. Esse texto não está projetado. Eu vou pedir para o Elias ler para nós Êxodo capítulo 28 a 11 e a gente encerra hoje com esse texto, tá bem? Porque esse está na Bíblia. E é bem claro, bem específico. Sobre o domingo não tem nada contundente, nem passa perto de dizer que o domingo é dia de guarda. Realmente é a ideia de homem. Isso é uma tradição, infelizmente. Ou felizmente, né?
Mas, infelizmente, muitas pessoas não percebem isso e continuam guardando uma tradição e não a palavra de Deus. Olha só o que diz Êxodo 28-11. Amém? Por favor, querido. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Amém. Queridos, quero terminar fazendo uma consideração, que é a seguinte. Isso que acabamos de ler é Bíblia. É palavra de Deus. E a pergunta é, a nossa vida está fundamentada em quê? Em quê? A gente aqui está falando sobre sábado, domingo, dia de guarda, mas falando no geral, no geralzão mesmo, a sua vida, a minha vida está fundamentada em quê? Qual que é o fundamento para a nossa vida? É o que eu acho? É o que eu prefiro? É o que os outros falam? Ou é a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é um guia seguro para a nossa vida e para a nossa felicidade. Alguns podem pensar o seguinte, não, eles vão ficar dentro da caixinha, ó. Mente fechada. Quando, sinceramente, não existe livro que abra mais a nossa mente. Livro que nos liberte tanto quanto a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. O sábado foi estabelecido, como disse Jesus, por causa do homem. Então é para que a gente mesmo viva em paz com Deus, para que a gente tenha um tempo de maior qualidade com o nosso Criador, para que a gente sim obedeça, disse simplesmente porque ele disse, e a gente não segue apenas o que homens dizem, mas o que Deus diz. Deus abençoe muito a todos vocês, meus amores. Dúvidas, questionamentos, discussões, fiquem à vontade. Glória a Deus. Amém? Por favor, Elias. Existe ainda muito mais versículos na Bíblia que atestam a veracidade, a fidelidade do sábado, do acerto do sábado. Em Hebreus... Inclusive no Testamento. Oi? Inclusive no Novo Testamento. Sim. Na carta aos Hebreus 4:10 por aí, pergunta, mas se Josué, que veio depois de Moisés, não tivesse dado outro dia de guarda, isto não teria sido dito por Deus? Isto é, o próprio Jesus não teria dito? Não. É uma coisa tão importante assim, né? Lembrando que os mandamentos foram escritos em tal pedra, dedo de Deus. E não para Moisés. Exatamente para mostrar que não sofreriam mudança, né? Não sofreriam mudança. Então, é algo realmente... Bom, mas a gente vai continuar avançando. Bom, a gente já estudou aqui sobre a marca da besta, né? Nós já estudamos sobre o porquê que aconteceu essa mudança. Nós já estudamos sobre isso. Então, em verdade, o sábado, por ser o único mandamento que não tem uma explicação muito lógica, a não ser o fato de que Deus mandou guardar o sábado. Por que a gente guarda? Por que a gente não mata? Ah, porque a vida é importante. Por que a gente não deve roubar? Ah, porque o pão roubado tá errado, né? Você trabalha para alguém tomar o que é seu, né? Ou você tomar o de alguém? Não. Então, todo mandamento tem lógica. Já o do sábado não tem, não. Guarda o sábado. Por quê? Porque falou para guardar. Ah, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela. Por quê? Se a árvore é igual às outras. Só porque Deus falou para não comer. Então, o sábado se torna um mandamento muito importante no que diz respeito a quem a gente adora. A quem a gente adora, a quem a gente serve, em quem a gente confia. Quantas coisas Deus nos mostra e comprova cabalmente, e a gente tem provas claras de que foi Deus quem falou e é assim que tem que ser.
Acontece que para algumas coisas na caminhada cristã, Deus, e eu diria aqui porque é o que parece, pelo menos para mim, propositadamente Deus ele coloca algumas coisas, como o sábado, por exemplo, que ultrapassam até mesmo a razão. Deus não pede para nós uma fé cega. Nós chegamos onde chegamos baseados na razão, não tenha dúvida nenhuma disso. Só que acontece o seguinte, a razão ela vai até um ponto. E aí a fé diz assim, eu vou um pouquinho mais longe. Eu vou mais longe. E com as coisas de Deus é assim. Então o sábado é sim uma questão de fé. De fé. Simplesmente porque Deus falou para a gente guardar. E quando a gente vive essa prova de fé, a gente experimenta viver isso, a gente vai ter uma experiência com Deus que é intransferível, tá? A gente pode ficar aqui por horas falando sobre a guarda do sábado, Cada um de nós só vai saber o que é guardar o sábado na hora que a gente fizer, do jeito que a Bíblia diz. E a gente só vai ter uma experiência com o sentido na hora que a gente fizer. Então, tudo que a gente está apresentando aqui vai ser só teoria se a gente não fizer. E a gente não vai experimentar, vai perder uma dimensão importante da vida cristã que tem a ver com fé. Então, o desafio é faça. Experimente você mesmo, né? Experimente você mesmo. A minha cunhada Paula me perguntou, mas como vocês estão fazendo sábado, né? Não é complicado? Olha, eu disse a verdade para ela. Falei, no começo eu achava meio estranho. Falei, como é que a gente vai fazer? No sábado a gente faz tantas coisas, né? Mas a partir do momento que a gente chegou à conclusão que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e que essa é a vontade de Deus, nós começamos a estudar. E gradativamente Deus, foi se tornando uma coisa tão normal e tão assim, simples e amoroso, a gente ir para a igreja, fazer as coisas do Senhor, se completou tanto que o domingo ficou nulo diante dos, pelo menos, dos olhos, sim. E o sábado cresceu, sabe? É uma experiência, assim, fantástica. A partir do momento que a gente vai obedecendo os oramentos, conhecendo mais a Deus, passa a ser uma coisa normal e prazerosa. Você experimentou. Né? Maravilhoso. E gostou. Sim. Deus vai tirando as pedrinhas do caminho, as distrações do sábado, né, que o inimigo coloca. Nossa, Deus completa, enche a gente. Amém, minha querida, amém. É isso aí, meus lindos. Obrigado, Nilza, pelo testemunho, meu amor. Meus amores, fecharam aqui? Pastor, creio que a Paula é uma das pessoas que também gostou muito da Igreja Adventista. Aí ela, né? Sim. Eu percebi que ela gostou muito mesmo. Queridos, meus amores, Deus continua agindo na vida de cada um de nós, na vida dos nossos queridos também. Eu desejo para vocês aí uma boa noite. Eu vou precisar dar uma saidinha agora, fazer uma visitinha. E Amém. Eu peço mais uma vez perdão a vocês. Eu espero que isso não aconteça mais. Eu tenho alguns planos aqui, queridos, que eu queria já falar para você, em relação aos nossos estudos. E assim, devido realmente à questão da rotina, principalmente, e ao avanço da classe aqui, eu penso em nós prosseguirmos com ela até, de fato, o finalzinho desse ano aqui. E aí, para o próximo ano, espero que já tenha reduzido a questão de pandemia e tudo mais, eu gostaria de ver a possibilidade depois da gente tentar se reunir pessoalmente. Para quem não puder, ainda via Zoom, né? Mas, futuramente, a gente vai se reunir
Já é bom a gente estar junto aqui virtualmente, imagina pessoalmente, né? É verdade. Verdade. Que Deus abençoe muito vocês, guarde o lar de Deus. Vamos fazer uma oração para a gente poder encerrar? Amém. Oremos. Querido Pai, entrego nossa vida em suas mãos, nas mãos mais poderosas que existem, que são as mãos do Senhor, e peço a sua bênção, por favor, sobre nós, que nos guarde, nos guie, nos conduza, e nos ajude, ó Deus, a experimentarmos tudo aquilo que o Senhor reservou para nós, para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa ligação com o Senhor e também com o nosso próximo, que nós possamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor sonha e espera para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, lindezas. Fiquem com Deus. Fiquem com Jesus. Tchau, Boa noite. Tchau. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nos encontramos de hoje a 3. Tchau. De hoje a 3. Boa noite, irmão. Deus abençoe.